Dia novamente, olha eu aqui, morrendo de saudade, morrendo de saudade. Mas por enquanto, você aí e eu aqui, nos vendo todos os dias. Vamos lá para a nossa aula de caligrafia de hoje? Isso mesmo. Na nossa aula de caligrafia de hoje, nós vamos fazer uma revisão do uso da letra R, né? Porque às vezes a gente se complica. E como usar o R pós-vocálico. Daqui a pouco eu explico. Mas vamos lá para a nossa aula? Tá aqui. Eu sei que existem palavras que escritas com R. R inicial, R no fim da sílaba ou no começo da sílaba. E palavras com RR. Lembrando que nenhuma palavra mesmo, começa com RR, tá? Não, mas o rato é com RR. Não e não. Nenhuma palavra começa com RR, combinado? Lá. Quando a palavra inicia com R, que eu botei aqui o R minúsculo e o R maiúsculo. Por quê? O R maiúsculo, ele vai ser usado em nomes próprios. Nome de pessoas, países, lugares, né? Nome de livros, porque é nome próprio. É o meu nome, é próprio, me pertence, tá? E o R minúsculo é qualquer coisa, é um substantivo comum. Então, eu escrevo com letra minúscula, o R minúsculo. Então, quando a palavra inicia com R, seja ele maiúsculo ou minúsculo, a pronúncia será igual ao som do RR. Por quê? O RR, ele tem um som mais forte. Rato, tá vendo? Começou, ele tem som de RR, porque o RR na palavra, ele tem um som dobrado, que a gente chama o som dobrado. Então, é cachorro, carro, carroça, ferrugem. Então, o R sai com mais força. Então, quando a palavra se inicia, o começo da palavra é com R, esse R vai ter um som forte, como fosse um som de RR. Mas a gente não vai usar RR porque sabemos que RR não se começa palavra. Então, quando a palavra inicia com R, seja ele maiúsculo ou minúsculo, a pronúncia será com um som forte, igual a do RR, como rato, Renata, riacho, rio, tá? Ele vai ter um som mais forte. Quando a palavra for escrita com um R no meio da palavra, a pronúncia vai ser mais fraca. Ele não vai nem aparecer. Ele vai ter o som dele, mas ele vai ter o som mais fraco, como amora, deixa eu ver aqui outra. Digam aí. Isso! Geladeira. Tá vendo que o som é mais fraco? Isso mesmo. Então, quando o R vier no meio da palavra, a pronúncia dele será mais fraca. Eu não vou falar ele com tanta intensidade. Ele vai aparecer, mas ele vai aparecer fraquinho. Ele não vai parecer forte, ele vai ficar fraco, tá certo? Quando a palavra for escrita com dois R's, a pronúncia é forte. Cachorro, carro, carruagem, ferrugem. Ele vai ter o mesmo som do R inicial, porque ele vai ser um som forte. Tá ok? Então, toda palavra que começar com a letra R, a consoante R, ele vai ter um som forte. Se o R for no meio da palavra, a pronúncia dele vai ser fraca. Geladeira, dinheiro. E já o RR, ele vai ser um som forte. Lembrando que nenhuma palavra começa com RR. Vou dar umas dicas aqui, tá? Vou colocar aqui. Primeira dica.
Primeira dica. Estão vendo? Quando for entre vogal e consoante, a palavra deve ser escrita com um R. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a palavra vier uma consoante e uma vogal, eu só escrevo um R, tá? Então, a regra é essa. Quando vier, eu quero saber, a palavra é com R. Eu quero saber se ele vai ser com RR. Aí eu vou ver. Se ele vier antes uma consoante e uma vogal, ele vai ter um R só. Segunda dica. Quando for entre duas vogais, a palavra deve ser escrita com RR. O que ele quer dizer com isso? Quando vier uma vogal e outra vogal, tá vendo? Vai ser escrito com 2 R's. Então, quando a palavra vier com duas vogais, eu quero a palavra escrita com R, mas eu quero saber se é com 1 ou com 2. Então, ele vai estar entre duas vogais, ele vai ser RR. Próxima. Outra dica, tá? No RR nunca estará no início, quer dizer, nunca estará no começo de uma palavra. Só no começo, só no meio. Nenhuma palavra começa com RR. Só vai ter no meio, ó. Churrasco, churro, tá vendo? Ó? Porque ele foi escrito com dois R's, porque ele está entre vogais. Outra dica importante, para eu saber como é que se usa o RR ou R. Presta atenção aqui, ó. Tá aqui bem pertinho. Quando eu tenho consoante e vogal, um R. Vogal mais consoante, um R. Vogal mais vogal, 2 R's. Não esqueça. Se eu quero saber se ele é escrito com 1 ou com 2. Então, se ele vier uma consoante e uma vogal, um R. Se vier uma vogal e uma consoante, um R. Se vier vogal e depois vogal, 2 R's. Agora, como eu falei hoje, nós iríamos falar e aprender sobre o R pós-vocálico. O que é o R pós-vocálico? É quando o R vem depois de uma vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. As vogais são A, E, I, O, U. Então, quando ele vier pós-vogal, eu escrevo R como é ar, ir, ur. Tá certo? Olha aqui, ó. Pós-vocálico, depois das vogais. E como é que eu vou fazer a separação de sílaba? Ó, eles não se separam. Vai ficar ordem. Tá vendo? Ordem. Reportagem. Como é que eu vou separar a reportagem? Eu vou fazer ré. Tá vendo que o som é forte? Ré. Portagem. O R no começo ficou um R com som forte, que ele vai ter som de RR. E vai ficar, ó, portagem. Então, isso aqui eu digo que é um R pós-vocálico, um R pós uma vogal, que ele vem depois de uma vogal. Então, vamos lá revisar. Eu só escrevo vogal se ele vier antes, entre consoante e vogal, ou entre vogal e consoante, um R.
Se ele vier entre vogais, 2 R's. Não escrevo nenhuma palavra com RR no começo, nenhuma. O R vai ter som forte no início da palavra, quando ele começar a palavra, e ele vai ter som fraco quando ele vier no fim ou no meio da palavra, tá ok? Beijos e até amanhã. Tchau!